Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre saúde mental na hora do vestibular e alguns outros assuntos relacionados a esse momento, né? Tá chegando aí, aqui no Brasil, a FUVEST, né? É um muito cobiçado e quem tá estudando para isso, na verdade, começou já faz tempo, mas agora, conforme se aproxima, a ansiedade vai aumentando, né? Esse é um momento de muita pressão para os jovens que vão fazer provas, então a gente vai falar sobre como lidar com as incertezas na hora da escolha da carreira, com a ansiedade durante os estudos e as provas em si, né? E falar também sobre um momento delicado que é para os pais, né? Talvez às vezes eles queiram ajudar e não sabem muito bem como fazer isso sem atrapalhar. Tem caso em que talvez eles estejam em conflito com a escolha do curso que o filho fez, né? E aí o que faz, né? Vai aceitar? Tem como conversar sobre isso, etc. A gente vai falar com o Matheus Mazaferro, que é psicólogo da educação e do desenvolvimento, e é cofundador da Lapisater, que é uma empresa que presta serviços para jovens e adolescentes buscando melhorar a sua performance cognitiva e acadêmica. Obrigado, Matheus. Como você bem sabe, a gente tentou aí umas 3 vezes marcar e coisas influenciaram, a gente não conseguiu, mas enfim, estamos aqui. Obrigado. É isso, Luiz. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui no Entre Mentes. Sou um grande fã do podcast e estou animado para conversar com você hoje. Vamos lá, então, começar. Nos últimos episódios, eu sempre tenho começado com uma pergunta que eu chamo de boba, porque ela parece muito fácil de ser respondida, mas eu tenho gostado de fazer, porque quem é profissional sempre traz alguma coisa que a gente não pensou antes, né? Então, eu queria que você falasse o que está envolvido nesse momento de escolher uma profissão que faz com que isso seja uma coisa tão difícil, né? E, assim, a gente meio que simplesmente aceitou que escolher uma carreira é uma escolha difícil e que a pressão faz parte mesmo, a ansiedade é natural e é assim mesmo, né? Por que é? O que esse momento traz que deixa a gente tão assim? Cara, essa é uma ótima pergunta, acho que ela não é nem um pouco boba, assim, e tem vários motivos, eu acho, várias fontes de, digamos, ansiedades e incertezas que tornam essa escolha uma fase difícil. Primeiro, eu acho que é da natureza da fase do desenvolvimento na qual ela é feita, né? A adolescência é uma fase que já naturalmente vem com muitas dificuldades em termos de desenvolvimento de identidade, né, em termos de criação de autonomia, independência da família, e ela já é uma fase naturalmente turbulenta, assim, né? E você colocar em cima de todas essas turbulências esse desafio importante, né, com consequências reais, assim, para a vida de todos e todas as jovens, torna a escolha algo que não é trivial. Então, acho que esse é o primeiro elemento da natureza dessa fase do desenvolvimento, que já é turbulenta, né, e já é difícil. E acho que a segunda coisa tem a ver com as consequências da escolha e como que ela é configurada na nossa cultura, assim, né, na nossa estrutura social. Tradicionalmente, a gente escolhe ali uma profissão aos 17, 18 anos e é esperado que todos e todas nós fiquemos com essa mesma profissão ao longo da nossa vida. E isso é algo que traz consigo muita pressão. Claro, com 17, 18, às vezes a gente muitas vezes não sabe exatamente o que a gente quer da vida, né? Ou se sabe, essa certeza ela tende a virar de ponta cabeça em algum momento da nossa carreira, e pelo fato da consequência ser muito importante, torna a escolha que precede essa consequência também muito importante. E tem um estigma muito grande, assim, da gente mudar de carreira, né? Eu acho que principalmente no Brasil, acho que em outros lugares talvez esse estigma seja um pouco menor, mas a gente pensar que, se você é um jovem, você fala, eu acho que eu quero seguir essa profissão, mas só até uns 30 anos, depois eu quero mudar. As pessoas vão falar, que isso, tá doido, né? Tem que fazer a mesma coisa para sempre. Então o fato de que essa escolha carrega essa expectativa social de que a gente vai fazer isso ao longo da nossa vida, monta ainda nessa pressão, nessa ansiedade, nesse estresse que já é natural da adolescência, e tudo se torna essa bola de neve, assim. Perfeito. Matheus, aí eu tenho uma grande dúvida, né? Porque, como você falou, eu falei, realmente é aquela escolha que é definitiva, né? Pelo menos na cabeça. E por uma convenção, né? Assim, nada impede de mudar depois. Mas, assim, apesar da gente poder internalizar essa ideia de que, qualquer coisa eu posso fazer outra depois e mudar,
existe um contexto, né, do sistema que a gente vive em que isso não é tão fácil, né? Então não adianta só a gente mudar a nossa cabeça e ficar mais tranquilo, porque como você falou, com 30 se eu quiser mudar, putz, o mercado já fica mais difícil, né? Sei lá como é que eu vou voltar para fazer uma faculdade nesse momento da vida. Enfim, tem coisas bastante objetivas que a gente está imerso nisso aí, difícil escapar disso. O que você fala, né, para adolescentes ou pessoas que estão nesse momento que a gente conversou, para, de alguma forma, eles verem isso de algum jeito que tire um pouco dessa ansiedade, pelo menos, né? Você tem razão, né? Apesar da gente poder, digamos assim, internalizar psicologicamente é, crenças que tornam essa escolha talvez um pouco, é, tirem um pouco a pressão e tornem ela um pouco mais leve. Mesmo assim, do ponto de vista prático, a mudança de carreira e manter essa flexibilidade é algo difícil, né? Eu acho que o jeito que a gente tende a abordar isso e de uma forma que seja psicologicamente saudável e também prática, do ponto de vista de se a pessoa quiser mudar, é pensar nessa fase pós-escola, início de faculdade, início de carreira profissional, como uma fase de desenvolvimento de habilidades e não necessariamente de especialização em termos de área, assim, ou de conteúdo, né? Então, pensar que, independente da faculdade que a pessoa escolher, que ela vai estar desenvolvendo habilidades de resolução de problemas, né, ou algumas habilidades sociais, soft skills aí que a gente chama e tal, e que essas são as coisas importantes da pessoa focar, né, que isso ela vai poder aplicar em qualquer momento. Se decidir agora fazer um curso de engenharia e quer ser engenheira ou engenheiro, e aí ela desenvolve as habilidades e começa a ganhar uma certa expertise na área específica da engenharia. Mas aí, se depois de 10 anos ela quiser mudar para trabalhar em outra área, a base, né, os pilares assim das habilidades profissionais que podem ser mais transferíveis, aquela pessoa já vai ter desenvolvido, e aí para ela se reespecializar em termos de área ou de conteúdo, fica muito mais fácil do que se já com 20 anos a pessoa fala, não, eu quero aprender tudo aqui de resistência de materiais, eu vou focar em resistência de materiais agora, porque essa é a minha paixão, e depois fica muito mais difícil de você meio que ser flexível, né, e mudar de direção, se esse for o caso mais pra frente. É meio que tirar um pouco a ideia também de que se fizer uma escolha que depois vai ser alterada, não é um tempo perdido, assim, você vai recomeçar do zero, digamos, né? Exatamente. E você, Matheus, como a gente falou no início, né, você é cofundador de uma empresa que, né, trabalha, imagino, com muitos casos de adolescentes que estão numa fase de vestibular, escolha de carreira, etc, né? E, assim, imagino que a gente pode considerar que tem uma ansiedade natural. Mesmo que a pessoa seja a perfeição em estabilidade mental, né? Gera uma ansiedade. Escolher carreira, a gente está aqui ajudando, né, a diminuir um pouco, mas ok, ainda assim, naturalmente tem algo basal ali que a gente pode considerar que é natural, vai ter. E aqui no podcast a gente sempre trabalha com essa coisa de que existe, né? A ansiedade também, a tristeza, etc. Coisas emocionais tem um limite que faz parte e tem um limite que passa, né? Como que você identifica, né, esse momento dessa fronteira, assim, putz, isso aqui é um pouco além do natural esperado para esse momento? Ótima pergunta, Luiz, porque é muito importante no nosso trabalho, né? Assim, eu até acho que é importante a gente ter isso bem em mente como psicólogos e psicólogas, assim, para poder sempre entender as nossas especialidades e saber reconhecer, né, os nossos limites também e tal. Essa fase do vestibular, como você colocou, ela é super específica, assim, ela é super particular nas suas exigências, né? Claro que vão ter outras fases na vida, tanto antes do vestibular quanto depois do vestibular, que vem com exigências parecidas em termos de pressão, em termos de, né, importância das consequências e etc. Mas a configuração específica de você estar se preparando para uma prova só, que é um dia só e tem essa quantidade absurda de conteúdo que você tem que absorver e um formato de prova que também é super específico e tal, ela traz consigo, né, essa sociedade que
que às vezes ela passa, digamos, do limite saudável, né? Nesse caso, quais são algumas coisas para a gente observar, né, como psicólogas ou psicólogos, mas aí também valendo para os próprios jovens, para mães, para pais, etc. Apesar do desafio ser um desafio muito grande, não é esperado que ele, digamos assim, completamente destrua a nossa capacidade de manter um equilíbrio emocional. Então, se a gente começar a perceber que esse gatilho, digamos assim, do vestibular, da prova, ele está alterando o nosso estado emocional de uma forma que realmente impede que a gente funcione normalmente no dia a dia, que traz muito sofrimento, é aí que a gente começa a ficar preocupado, né? E só falando de maneira bem prática, quais seriam algumas desses sintomas, assim? É, o que eu ia perguntar, nessas alterações, assim, como que elas se expressam, né? O que que acontece? Isso, como elas se manifestam, né? Acho que uma que é muito comum, no caso específico da ansiedade, se a gente experienciar um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade que chega perto do ataque de pânico, mas não necessariamente configura um ataque de pânico completo, assim, né? Em um momento de prova ou em um momento de simulado, né? Então, isso seria a gente ter palpitações do coração, que são muito, muito prominentes, hiperventilação, né? Quando a gente começa a respirar muito rápido, e respirações rasas, sudorese, né? Que é a gente suar muito mais do que o esperado, como baseado na temperatura e etc. E também pensamentos, assim, catastróficos ou preocupações muito, muito exacerbadas no momento da prova. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um ataque cardíaco, se você está suando, seu coração está batendo muito forte, você está hiperventilando, e o seu cérebro começa a descarrilhar, assim, em termos de pensamento sobre aquela situação. Esses seriam indícios aí de que a ansiedade pode estar chegando a nível patológico nesse gatilho da prova. Mas também tem coisas mais do dia a dia, assim, né? Então, uma coisa, por exemplo, que não é necessariamente patológica, mas é sempre um indício que a gente presta muita atenção, qualidade do sono e insônia. Uma forma muito comum que essa ansiedade se manifesta é a gente dorme à noite, a gente deita para dormir, desculpa, às vezes num horário ok, no horário planejado, e aí a cabeça começa, né, a ir para lugares que fazem com que a gente fique ansioso ou ansiosa, que aí, né, até pensando em termos de ciclo circadiano, aumenta o nosso cortisol no nível que ele não devia estar na hora de dormir, e você demora meia hora, uma hora para pegar no sono ou mais, né? Ou até às vezes até não consegue, porque a gente fica pensando, né? Aquela corrente de pensamentos intermináveis, de preocupações ligadas a esse contexto do vestibular ou da prova. Enfim, como você pode ver, acho que são coisas que estão sempre interligando, assim, aspectos cognitivos, né, de pensamento, assim, que é digamos assim, no caso da ansiedade, a marca é essa ideia da preocupação, quando a gente se preocupa de formas que são muito exacerbadas, dado o nosso contexto, e em termos mais fisiológicos, né, mais afetivos, assim, de como a gente se sente, como o corpo sente, como o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático aí tá regulando as nossas funções vegetativas e tudo mais. Me chamou a atenção, Matheus, que você falou algumas coisas que podem indicar, especificamente do ponto de vista de uma ansiedade, né? Existem coisas que você já viveu, né, pela sua experiência, que são coisas de outra ordem, assim, né? Eu imagino já umas coisas que vão pro lado do outro polo, assim, algo mais de depressão, coisas assim. Cara, tem, né? Com certeza. Em termos de depressão, o que a gente acaba vendo bastante, que assim, eu acho que é uma dimensão da depressão, claro, mas o que é comum é a pessoa ver esse desafio grande que ela tem pela frente, né? Se ela já tem tendências depressivas, a gente começa a ver um padrão de queda muito abrupta da autoestima, né? Então a pessoa, nossa, eu sou horrível, não tem chance nenhuma que eu vou conseguir passar, né? Aí pensamentos catastróficos que não necessariamente condizem com a realidade, e essa queda de autoestima muitas vezes vem acompanhada de uma queda de motivação, então a pessoa, né, não acredita que tem chance dela passar, então ela não tem motivação para se esforçar, para estudar, isso vem junto com cansaço, né? Às vezes hipersônia, da pessoa dormir muito e não consegue sair da cama, né? Então, esse talvez seria um padrão de resposta de teor mais depressivo, assim. E até a gente já viu também padrões
que se assemelhariam mais a uma bipolaridade, assim, né? Então tem fases de padrões depressivos, assim, e aí em algum momento isso muda em uma fase com uma característica mais de mania, em que a pessoa fala, não, eu vou passar em tudo e estuda o dobro, né? E aí não dorme, e aí começa a ter pensamentos de grandeza sobre passar em primeiro na medicina, na USP e tal. Também é algo que pode estar atrelado assim a esse momento particular de estresse e como ele gatilha nas nossas tendências em saúde mental. Legal. A gente vai voltar no final da conversa a falar mais sobre, né, acho que um conhecimento valioso que você tem, que são aí estratégias mais relacionadas à cognição, né, para coisa de estudo mesmo e para a hora da prova. Mas queria fazer um pequeno desvio para falar um pouquinho dos pais, né? O nosso público é amplo no campo das faixas etárias, né? Então eu acho que pode ter de tudo. Pode ter um pessoal muito estudante de psicologia, né? Ou pessoas aspirando. E muitos pais e mães, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre eles. No caso deles, né? O que acontece nesse momento, né? É uma coisa que às vezes a pressão que o filho tá sentindo passa para eles, assim, né? Como se fosse um vírusinho e eles também sentem isso, né? O que acontece com pais e mães? Cara, uma pergunta muito boa também, porque tem um aspecto, acho que também da fase do desenvolvimento, né? Voltando lá a primeira pergunta e o que eu trouxe sobre a adolescência, porque para pais e mães, a adolescência também já é uma fase difícil, no sentido que aquela pessoa está acostumada a estar num papel aí de cuidadora, de cuidador, de alguém que está muito envolvido, geralmente, na vida daquela criança, e ela tem que passar também por uma transição de tirar o pé do acelerador, de dar espaço para aquela criança, né, aquela adolescente desenvolver autonomia e de, às vezes, não ser mais tão pai ou tão mãe assim, né? E isso já é difícil, independente do vestibular. E o vestibular acho que traz uma camada de preocupação, porque, claro, todo mundo tem expectativas, né, para o próprio filho ou própria filha, e também se preocupa com o que está passando na cabeça daquela pessoa, se ela está lidando bem com os desafios, se ela está tendo queda de autoestima, se ela está lidando demais com preocupações, né, ansiedade, etc. Então, é também um desafio duplo, assim, no sentido de que o pai ou a mãe precisa tanto aprender a entrar nesse novo papel, né, de o que é ser pai ou ser mãe durante a adolescência, que é diferente do que é ser pai ou ser mãe durante a primeira infância, né, e a pré-adolescência, e também precisa entender o que é o vestibular e quais são as necessidades daquela adolescente durante o vestibular, que muitas vezes até coisa que aquele pai ou a própria mãe não vivenciou, né, às vezes não prestou vestibular, não fez faculdade, e precisa aprender a lidar de uma forma sem ter experienciado a própria pessoa, ou às vezes vivenciou, mas de uma época muito diferente, né, ou de uma forma que não era a mesma coisa que é hoje. Também é um desafio assim, psicológico e de flexibilidade para os próprios pais, para as próprias mães. E aí, o que você já viveu, assim, né, casos que você possa ter lidado, de alguns exemplos que a gente possa ter, né, de o que é um comportamento que seria mais prejudicial, na verdade, mesmo que tenha uma intenção boa, né, de pais que, na verdade, acabam pressionando mais ainda os filhos que estão nesse momento, né? O que eles fazem? Ótima pergunta, Luiz. Eu acho que assim, acho que eu vou pintar meio que um perfil, sem falar de talvez um caso específico, mas um perfil assim que tem dois elementos que eu acho que às vezes fica perigoso, que é quando um pai ou uma mãe tem uma expectativa muito alta e verbaliza aquela expectativa, né? Então vamos supor, é uma família de médicos e médicas e tem uma expectativa aí verbal explícita de que aquele adolescente ou aquela adolescente vai prestar e vai entrar em medicina. E quando essa expectativa, ela é pareada, ela é atrelada com um perfil de também pouco suporte. Então é um pai ou uma mãe que não está necessariamente muito envolvida, que explicita e verbaliza aquela expectativa, mas sem se interessar muito no que aquela adolescente precisa, sem saber exatamente se aquela pessoa realmente quer aquilo, está disposta a enfrentar o desafio, né, e tal. Eu acho que essa combinação ela é muitas vezes perigosa. Às vezes, quando a expectativa é alta, mas vem atrelada de um suporte grande, de um apoio grande, às vezes
também isso não é bom dependendo do perfil da criança, do adolescente, mas é mais comum que seja ok. E quando não tem expectativa, mas também não tem suporte, às vezes também é ok, aquele adolescente tem, digamos assim, espaço para fazer as próprias escolhas, se desenvolver e tal. Mas quando tem esse perfil duplo, assim, de uma expectativa muito alta, verbalizada, explícita, e a falta de apoio, eu acho que isso que acaba sendo perigoso. Então, evitar essa configuração aí é algo importante, talvez, para os pais, para as mães que estejam nos ouvindo. Você diria que é até indicado não verbalizar a expectativa? Dá pra fazer isso, né? Assim, seria difícil a gente dar essa recomendação, e eu acho que depende muito, porque às vezes também a expectativa serve como motivação, né, e serve como validação até para aquele adolescente de que ela é capaz, assim, sabe? Se uma família com formação universitária tem a expectativa que uma criança vai fazer essa formação, isso talvez serve de motivação, serve para a criança, né, manter uma autoestima, falar, não, meus pais fizeram, eu também vou fazer, eu também consigo e tal. Então, acho que é difícil dar uma recomendação que seja geral, assim. O que a gente pode falar de maneira quase que universal é sempre para os pais e mães tentarem encontrar aquele adolescente aonde ela ou ele estiver, né? Então, se você, ao longo do dia a dia, está percebendo que aquele adolescente, aquela adolescente já tem expectativas muito altas e já está pensando em passar em medicina todos os dias, todas as semanas, nos fins de semana, etc., com certeza a verbalização do pai ou da mãe né, não vai ser a coisa que vai fazer a diferença. Se é um adolescente que talvez queira fazer, mas não tem certeza se tem capacidade para aquilo, né? E tem aí talvez uma autoestima um pouco mais baixa e tá tendo dificuldade em formalizar aquele objetivo na mente dele ou dela, talvez essa verbalização da expectativa e esse encorajamento ele seja útil, né? Depende muito, assim, do caso, depende muito da relação entre aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha. Então é algo que eu acho que vale mais a pena a gente lidar no caso a caso ali, dependendo do perfil de cada família. Perfeito. E aí, você já falou um pouco sobre isso, Matheus, mas queria que você pincelasse e entrasse um pouquinho, porque eu acho que é sempre uma dificuldade que pais, quando a gente fala em algum assunto de saúde mental que envolva pais e mães, querendo, assim, identificar coisas, perceber coisas, como ajudar, eu gosto de pelo menos dar uma palavra de apoio, né, para os pais, para eles não ficarem tão soltos. Porque esse outro perfil que seria, você fez um perfil perigoso, né, digamos, de alguém que pode prejudicar. Então eu queria que você falasse um pouco do perfil que dá o suporte, né? E aí, como é esse suporte? Que acho que é a dúvida que os pais têm. Eu sei que todo mundo espera um manual, não, a gente já fala sempre que não é isso que acontece, depende de muitas coisas e cada contexto, mas o que você puder falar para ajudar, né? O que é? Tem que ter conversas marcadas sobre isso? É uma coisa mais informal? Como que você diria que é um perfil bacana que é o suporte, né? Boa. Então vamos lá, vamos tentar. Eu acho que o importante dele, né, assim, que esses pais talvez precisam saber, e aí, dependendo que eles descobrirem, digamos assim, qual é o tipo de suporte eles podem oferecer, né? Então acho que a primeira coisa vai de contra o que você estava falando, comunicação é sempre o mais importante. Não acho que precisa ter uma hora marcada, não acho que precisa ser nada do tipo, mas existir uma via relativamente aberta de comunicação entre o jovem e o pai, a mãe, a família, é muito importante para todo mundo poder saber aonde que aquela pessoa se encontra, né? Muitas vezes, até aquele jovem ou aquela jovem não vai querer se abrir e compartilhar todos os desafios, tudo que está passando dentro da cabeça dela ou dele com o pai ou com a mãe. Isso é normal e não tem problema, mas mesmo assim é importante o pai ou a mãe saber que tem coisas passando na cabeça daquela pessoa que aquele pai ou aquela mãe talvez não seja competente para lidar com, e que, por exemplo, o apoio de uma profissional, de um profissional seja ideal, seja indicado. Então, mesmo que o pai ou a mãe não tenha noção do conteúdo, o suporte que ela pode dar naquele momento é buscar um profissional que pode ser a pessoa que vai lidar com o que está passando ali. E aí, para aqueles adolescentes que talvez tenham mais abertura e topem falar com os pais, é importante os pais darem o mínimo de apoio
para que aquela pessoa possa se desenvolver da maneira que ela está buscando naquele momento e, ao mesmo tempo, espaço, certo? Então, vamos imaginar que a gente tem uma adolescente aí que é super aberta, que sabe mais ou menos o que quer, certo? E eles vão ter uma conversa em um dia que foi estressante. Pô, filha, como foi a sua semana, né? O que está acontecendo? E é junho do ano do vestibular, digamos assim, né? Final do primeiro semestre ali. Aquela pessoa pode falar, putz, olha, pai, como a gente combinou até ano passado, eu acho que eu quero prestar direito no fim do ano. O meu colégio acabou agora, vai começar a revisão para o vestibular, mas eu tô me sentindo muito despreparada, eu não acho que eu tenho o conteúdo que eu vou precisar para passar no fim do ano e tal. O que a gente pode fazer? E aí, aquele pai, aquela mãe, talvez tenha o leque de opções que ele pode dar o apoio. Então, você pode talvez fazer um cursinho extra de noite, você pode fazer algo online, né? Tem essas salinhas assim, que é professor só de redação, professor só de matemática, professor só de química, física, biologia. Qual que é as dificuldades? Aí ela pode falar, pô, redação, na verdade, acho que eu tô ok, acho que eu preciso mesmo das ciências da natureza. Então, o pai pode buscar aquele apoio específico, né? Na verdade, meu problema eu acho que é com procrastinação e atenção. Aí a pessoa pode buscar, por exemplo, a Lapisater, a gente vai trabalhar especificamente esses desafios sem sufocar aquela pessoa e falar, não, então vamos fazer um segundo cursinho junto com o terceiro ano e tal, né? Sem o pai ou a mãe tomar aquela decisão e sim, entendendo qual o problema na comunicação e aí dando as opções de suporte que vão direto ao problema que aquela pessoa está experienciando, né? Então, você pode sempre, se o pai ou a mãe não se sentir competente para lidar com, né, digamos, os desafios psicológicos, ele pode sempre dar esse apoio mínimo de referir aquela pessoa para um profissional que possa lidar. Às vezes isso pode ser um psicólogo ou psicóloga, às vezes pode ser uma orientadora, diretora de escola, né? Às vezes pode ser um coordenador de cursinho, às vezes pode ser um tio, tia, primo mais velho, alguma pessoa, né, que aquele adolescente tem mais abertura para conversar e etc. E aí, até entrando um pouco nisso, né, Matheus, que você mencionou, como você trabalha, né, com estratégias relacionadas bem assim a desempenho. Você falou um pouquinho, né, a coisa da procrastinação, acho que pode ser um tema interessante, mas queria deixar você livre, assim, né? O que você vê aí de dificuldades mais frequentes nesse momento, aí agora bem falando em estudos, né? E o que você puder falar de dica ou orientação, acho que vai ser bastante valioso para o nosso público. Vamos lá. Eu acho que tem muitos, muitos, muitos desafios que são importantíssimos, assim, na trajetória do vestibulando, da vestibulanda, que até, assim, a gente tem clientes que têm fases parecidas, por exemplo, alunos de medicina que vão prestar prova de residência, concurseiros, né, que vão prestar concurso. Então, é sempre quando a gente tem essas fases de estudo intenso com prova intensa. E o importante de se considerar, a primeira coisa, é que se preparar para essas provas geralmente é um esforço que vai muito além só dos estudos, né? Então, eu pensei muito nisso, né? Desde o começo, quando a gente começou a criar nossos programas assim, não adianta só eu dar lá um monte de métodos de estudo, de memorização para a pessoa. Claro, isso é importante, esse é um dos modos do nosso programa, mas não adianta aquela pessoa estar memorizando uma quantidade gigantesca de conteúdo se no momento da prova, por exemplo, ela vai ter aí uma crise de ansiedade e não vai conseguir nem escrever no papel aquilo que ela aprendeu. Então é importante a gente reconhecer que esses desafios eles são multidimensionais, assim, né? E que a gente precisa aprender a encarar essa fase de uma forma holística, assim, multidimensional. Isso sendo o caso, tem vários que a gente observa com mais frequência que outros, né? Então, por exemplo, como eu falei, a gente tem lá um módulo que é só sobre procrastinação, que é muito comum em adolescentes aí em fase de vestibular, e existe, no caso da procrastinação e em vários outros casos de outros temas, existe um mismatch, assim, né? Uma lacuna muito grande entre
o que psicólogos e cientistas do desenvolvimento da educação têm descoberto e experimentado no âmbito acadêmico, científico, e o que a gente encontra na prática, nas escolas, nos cursinhos, né, e no dia a dia desses estudantes. Então, para dar o exemplo da procrastinação, tem duas teorias muito prominentes de como a procrastinação acontece no cérebro, né? A teoria da reparação emocional, que entende como uma questão mais emocional e de busca de recompensa a curto prazo e tal. E tem uma outra que chama a equação da procrastinação. Não sei se você já encontrou, que é super interessante. Não. Que postula alguns parâmetros assim, né? Se o prazo está muito no futuro, a chance de você procrastinar é maior. Se a importância da tarefa é muito alta, a chance de você procrastinar é menor. Tem uma meia dúzia de parâmetros na equação. E ela é um pouco mais cognitiva, assim, né? Ela parte do pressuposto que nós somos mais racionais, a gente faz um cálculo daquela tarefa e decide se vai procrastinar ou não. Enfim, e é muito importante que a gente entenda esse fenômeno com a maior quantidade de detalhes possível. Entenda como ele acontece no cérebro de cada um, certo? Porque para cada pessoa pode ser que tenham aspectos ali um pouco mais emocionais, um pouco mais cognitivos, utilitários, assim, né? Operando. E aí entenda também o contexto no qual ele opera, então, quando que eu vou procrastinar, o que eu faço ao invés de fazer a coisa que eu deveria estar fazendo, etc. E aí derivar disso estratégias que a gente sabe que já foram testadas aí cientificamente e que também tem uma chance maior de funcionar dependendo do perfil de cada um ou cada uma. Para dar uma dica prática sobre esse tema específico, uma coisa que eu gosto sempre de incentivar, da gente atrelar recompensas toda vez que a gente faz um esforço e a gente tem uma tarefa que ou é muito chata ou é muito difícil e com a qual a gente tende a procrastinar frequentemente, né? Então vamos supor que você tem que estudar matemática, você odeia matemática, toda vez que você vai estudar matemática, você passa meia hora no TikTok e depois estuda, né, nas coxas ali e tal. A gente pode pensar, né? Então a gente faz, por exemplo, todo um mapa dessa procrastinação, explica as teorias e entende como a procrastinação funciona naquela pessoa. Para essa tarefa específica, a gente vai trelar uma recompensa toda vez que você cumprir a tarefa ou delimitando, sei lá, 10 exercícios de matemática ou um período de tempo, né? Então 45 minutos, sei lá, de estudo focado, por exemplo. E aí a gente atela uma recompensa. Então aquela pessoa, por exemplo, adora assistir um Gossip Girls, né? Essa é a forma como ela faz um ritualzinho no fim do dia para descomprimir ali, para relaxar e tal. Então a gente vai atrelar isso à tarefa de matemática. Então a partir de agora a regra é só pode assistir Gossip Girls depois de fazer, por exemplo, 10 exercícios de matemática. No começo isso é meio difícil, né? Então a gente tem outras estratégias, por exemplo, para iniciar a tarefa, né? Que ajudam aí a diminuir a barreira da iniciação, etc. Então a gente vai combinar todas essas coisas. Mas ao longo do tempo, primeiro que, logo de cara, existe um aumento um pouquinho da motivação no começo, porque você sabe que tem uma recompensa esperando no fim do túnel, assim, digamos, né? E a segunda coisa é que, ao longo do tempo, por meio de condicionamento clássico mesmo, o cérebro começa a associar aquele esforço, aquela coisa que inicialmente tinha uma valência negativa pra gente, né? Chato ou muito difícil, não gosto, não consigo, com algo que já tem uma valência positiva, que é, por exemplo, assistir um episódio de Gossip Girls. Então, ao longo do tempo, o seu cérebro não mais entende matemática como algo chato, e sim entende uma tarefa dupla, digamos assim, que começa com matemática e termina com Gossip Girls, e vai diminuindo nessa barreira de início, assim, e a chatice associada, e a dificuldade associada, e transformando em um ritual, mas assim, eu tenho uma parte difícil do meu dia que termina com uma parte melhor, e dessa maneira eu tendo menos a encarar isso com aquela aversão, né, que é muito comum aí pra gente estudar matérias que a gente não gosta ou que a gente tem dificuldade. Perfeito. Muito bom, Matheus. Obrigado por ter dado essa dica tão prática, né? Às vezes a pessoa evita dar uma coisa mais assim, que palpável, né? Que você possa colocar na prática. E essa foi bem nesse sentido, né? E eu sempre deixo o último espaço, Matheus, para falar o que quiser, que você acha que vai contribuir, porque não pôde colocar em alguma resposta anterior, ou reforçar algo que já foi dito que você acha que vale a pena deixar para o nosso público como mensagem final. Cara, acho que uma mensagem final importante, isso vai valer para qualquer pessoa que está passando por uma fase de estudo intensa, com uma prova no final. Vale para vestibulandos, vale para concurso, vale para residência, vale para
acho que qualquer coisa, qualquer fase que tenha essa configuração aí, é sempre pensar que essas fases elas funcionam meio como ultramaratonas, assim, né? Que é muito mais importante do que a gente, por exemplo, num dia específico, você dar tudo de si, você ficar até meia-noite, você fazer a maior quantidade de exercícios possível e tal. É muito mais importante você configurar o seu dia a dia de uma maneira que você sabe que durante 6 meses, 1 ano, você vai conseguir estudar uma quantidade razoável todos os dias, mantendo seu equilíbrio emocional, mantendo seus outros hobbies e relações, né, pessoais, e mantendo a saúde no longo prazo, né? Esse planejamento de longo prazo e esse mindset, entre aspas, de que o desafio é uma ultramaratona e não um sprint, acho que é uma das coisas mais importantes para a gente manter, né, sanidade, para a gente manter uma motivação que não fica aparecendo e desaparecendo de uma forma cíclica. E, claro, para a gente também conseguir aprender, porque a neuroplasticidade, a mudança do cérebro, ela ocorre ao longo do tempo. Ela não ocorre da noite para o dia, você não vai conseguir estudar toda a matéria num dia só, numa noite só, e sim, ela vai exigir dias e dias, semanas de estudo, que é o que você precisa fazer. Então, essa ideia de ultramaratona, assim, é muito importante. Boa. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. Como você falou, né? A gente agora tá um pouco em cima para a gente fazer outro só sobre essa parte mais de orientações, coisas que possam ajudar. Mas se for possível a gente fazer, sem também, né, claro, interferir no seu trabalho, né, que é justamente ajudar com isso, a gente pode gravar um outro episódio. Então já fica o convite para no futuro, talvez ano que vem a gente faz mais um. Com certeza, cara, com certeza. Agradeço o convite, agradeço, né, a participação hoje. Realmente muito bom conversar com você. E vamos com certeza continuar desenvolvendo esse tópico, falando mais sobre ele, tirando do tabu, né, tirando os estigmas aí, que é muito importante para a vida desses jovens. Legal. Obrigado. Um abraço, Matheus. Obrigado de novo pela entrevista. Tchau, tchau. O A Parte hoje é do Leonardo Rodrigues. O arroba dele é psi.leonardorodrigues. O tempo não conserta nada. Não adianta jogar pro tempo e esperar que as coisas se resolvam, porque as coisas, elas não se resolvem. O tempo, ele desgasta os seus ossos, gasta a tua memória, envelhece tua pele. Até o conhecimento que você juntou ao longo do tempo, com o tempo ele vai desaparecer. Então o que vai consertar alguma coisa é o quanto você cuida dela ao longo do tempo, com as suas ações. É o que você faz. Então, se tem algo que você gostaria que funcionasse melhor, que consertasse, que mudasse, você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Se mover. Não ficar esperando o tempo. Os dias vão começar a passar. O que você vai fazer deles, o que vai decidir se eles são bons ou ruins. Acho que, em outros termos, é o que você faz para cuidar de você mesmo ao longo dos dias, é o que vai garantir que você fique bem conforme passa o tempo. Boa semana para vocês. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Os arrobas de Instagram, tanto do Matheus como da Lapisater, estão aqui na descrição do episódio, para quem achar que pode ajudar nesse momento aí de vestibular. Queria também relembrar vocês que a gente tem o Apoia-se do Entre Mentes, né? A gente faz nosso conteúdo totalmente sem nenhum investimento de patrocinador ou algo do tipo. Então, gostaríamos que fosse possível manter só com a ajuda de quem ouve, né? Para não ter nenhuma amarra de nenhum tipo e fazer simplesmente o que vocês queiram ouvir. Então, vamos lá em apoia.se/entrementes para ajudar com uma contribuição de qualquer valor que você puder. Obrigado, gente. Até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.